Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo carne ou espírito. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Vou ler do versículo 12 até o 16. Dizem assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Hoje é 18 de maio de 2023. Deus Santo, amoroso Pai, é no nome de Jesus, teu Filho, que eu estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessas pessoas. Te apresento em especial também o meu amigo, Dr. Frederico. Abençoa ele, dá saúde e dá vitória. Senhor, também te apresento a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo carne ou espírito é, na verdade, uma pergunta. Pouco ou quase nenhuma vez, pelo menos eu não me lembro, da vez que alguém falou sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, com a senhora, com o senhor também, dentro do templo. Eu não me lembro, tá? Ou seja, eu quero falar hoje sobre discernimento. Discernir as coisas. Discernir os espíritos. Paulo fala sobre isso. A gente precisa ter noção como cristão quando uma coisa realmente é espiritual ou carnal. Por exemplo, às vezes a gente encontra uma pessoa que está em convulsão, tá? Com epilepsia ou qualquer outro tipo de problema fisiológico, biológico, no físico. Mas alguém interpreta, talvez como uma ignorância no assunto científico, como sendo uma possessão maligna. Ou pode ser o oposto. Alguém pode estar sendo instrumentalizado pelo diabo e alguém achar que é apenas um problema físico. Mas por que fica essa confusão na hora de descobrir o que é, se é espiritual ou carnal? Porque falta o discernimento. Aliás, discernir os espíritos é um dos dons. Paulo fala isso lá na sua carta aos Coríntios. Deixa eu ver aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Ele diz uma coisa interessante, tá? Sobre essa questão de discernimento. Versículo 15, diz assim a parte A: Mas o que é espiritual, ou seja, aquele que está ligado pelo Espírito Santo, que conhece a palavra de Deus, aí ele segue, discerne bem tudo. Discerne tanto o que é espiritual como o que é carnal. Que às vezes o inimigo, o diabo, faz palhaçada. Às vezes até dentro da igreja, usando pessoas. E alguém começa a rir. Já presenciei essa situação. Pensando que é apenas uma situação de humor. É o ser humano ali que está querendo ser engraçadinho durante o culto. Mas por trás, se a pessoa tivesse o discernimento, eu sei que naquele tempo tinha alguém que tinha esse discernimento, mas não agiu
para repreender, porque aquilo era um espírito maligno, usando aquele homem querendo perturbar o culto, a adoração a Deus. Nós que temos um corpo, uma alma e um espírito, a gente precisa entender, não é? E sabermos também que é necessário nós compreendermos as manifestações individuais. Será que é algo carnal ou é algo espiritual? Seja bom ou mal. Às vezes Deus está usando alguém, se utilizando de um ser humano ali com palavras de Deus. É um movimento, um clima espiritual bom. Mas também tem o diabo, que também faz os seus movimentos espirituais. E precisamos discernir. Eu não tenho mais tempo, porque o relógio corre aqui, mas depois você leia com calma essa leitura base que eu li aqui. Muitos já conhecem, é muito conhecido, mas o que me chama a atenção é que Eli era um sacerdote, um homem de Deus, um homem que deveria, em tese, ou na prática, ter discernimento. Mas quando aquela mulher aflita, aquela mulher que era conhecida dele no templo, estava tão amargurada que não estava conseguindo orar em voz alta. Não acontece isso com a gente também? E aí o sacerdote, por falta de discernimento, a classificou como uma mulher bêbada. Já pensou? Você está orando na igreja e alguém pensar que você está mamada ou mamado de cachaça? Misericórdia! Mas ainda bem que depois, mais na frente, se você ler o texto, Eli se redimiu. Versículo 17 diz assim: Eli disse: vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Então, gente, quero concluir. Infelizmente o tempo não dá para a gente seguir, mas peça a Deus discernimento, tá? Quando você vê uma situação, será que é uma pessoa que está agindo? Ou é o diabo? Ou é um ser espiritual? Ou é o Espírito Santo de Deus usando essa pessoa? Façamos isso. Ótimo dia a todos, servos de Deus, Gessé.